Vamos lá, unidade 2. Devo dizer que eu quase dormi lendo, mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Enfim, então, nessa unidade ele vai trabalhar com o termo cidadania e o que ela significa. Então, ele volta lá para a Grécia, onde dizem, né, que foi os primórdios da cidadania. E aí ele começa a contar um pouco da Grécia, como que funcionava. Até o século 8 eram pequenas cidades, a partir do século 7 até o século 6 a.C., houve uma consolidação formando grandes civilizações em 3 partes. Havia o centro urbano, o campo e os pequenos povoados. Nessa cidade, eles consideravam o núcleo era o povo, que eles chamavam de demos. E eles eram unidos por um culto comum, assim como qualquer outra civilização. Os chefes e aqueles que tinham uma grande influência política e econômica eram chamados chefes dos clãs, que tinham um poder maior até do que o rei dentro da cidade. E eles também tinham funções guerreiras, já que o acesso deles era privilegiado a armas e tudo mais. E aí ele falou que, por mais que a gente fale, né, que a cidadania começou na Grécia e tudo mais, cada cidade agia de uma maneira diferente por meio dessa cidadania. Cada uma tratava de uma forma diferente. E aí ele vai pegar 2 cidades bem distintas, que é Esparta e Atenas. Então, Espartas, ele conta que foi fundada através de invasões dórias. Dórias são considerados os primeiros bárbaros, e eles submetiam os conquistados e seus descendentes às condições de servos. E esses servos eram chamados de ilotas. Esses ilotas cultivavam a terra e eram obrigados a destinar uma porcentagem ao sustento espartano. Então, aquilo que eles produziam, uma parte deveria ir para os espartanos. Os espartanos tinham a função de administrar a cidade e também guerrear para conquistar outros lugares. Eles acabaram conquistando muitas terras e a partir de um momento eles decidiram focar em Esparta e fortalecer Esparta. Assim, eles tiveram que se fechar a influências estrangeiras, a arte e tudo mais, focando em costumes rígidos e mantendo uma disciplina muito forte para manter a ordem na cidade. Dentro de Esparta, eles tinham esse pequeno grupo de dirigentes chamado Gerúsia, que eram 2 reis e 28 anciãos de mais de 60 anos. Eles eram eleitos pela Assembleia dos Homens Adultos de Esparta e era vitalício essa posição. A cada ano também eram eleitos 5 efórios, que eram os prefeitos, e eles tinham funções executivas. Aí em Atenas a gente tinha um regime aristocrático, onde eu tinha os eupátridas, que eram os bem-nascidos, né? E eles dominavam as extensões de todas as terras. Depois a gente tinha a divisão do grupo dos magistrados entre os polimares e os arcontes, e eles tinham a função de administrar os rumos da cidade. A justiça era composta por um conselho minoritário. Eles se reuniam nesse lugar chamado Aerópago e todas as decisões eram tomadas pelos próprios interesses desse pequeno grupo, né? Por isso até que a gente chama de aristocrático o regime. A gente tinha os camponeses e artesãos, porém eles se colocavam num regime totalmente de penúria e escravidão para pagar todas as dívidas que eles tinham com a terra e tudo mais. Com o boom de um crescimento econômico em Atenas, alguns pequenos comerciantes foram ajudados financeiramente e eles começaram a exigir participação na política. Para evitar esses conflitos, Drácon instituiu esse código de Drácon, que ele fornecia direito público universal. Mas mesmo assim ele não conseguiu derrubar a hegemonia aristocrata. E aí é óbvio que mais ameaças e conflitos começaram a surgir por causa disso. Em 594 a.C., Solon elaborou medidas para fortalecimento de classes, das classes mais pobres. Então ele perdoou todas as dívidas, tirando o sistema de escravidão por endividamento. Assim, ele fortaleceu a Assembleia Popular, chamada de Eclésia, e também os direitos políticos cidadãos foram direcionados à fortuna, e não apenas pelos nascidos naquela cidade, né? Então, se você tinha a fortuna, o dinheiro, você poderia ter direitos políticos e de cidadãos. Foi também formada a Bulé, que era um tribunal popular.
Mas mesmo assim, a cidade estava sob um regime, um domínio de um grupo muito pequeno. E aí Clístenes reagrupou as tribos e alterou o sistema de votos e de representatividade política. Então a figura do cidadão começou a ser construída aí nessa época. Não sei se cortou, mas a figura do cidadão começou a ser construída. Péricles era um líder dos democratas e ele deu aos pobres o direito de ocupar cargos políticos nos âmbitos legislativos e executivos, um grande salto em Atenas. No século V a.C. foi o apogeu do regime democrático. Então, mas a gente tem que pensar que o que era considerado cidadão não é o que é considerado hoje, né? O cidadão era um homem maior de 18 anos e ateniense, ou seja, o pai e a mãe eram atenienses. Esses cidadãos tinham direito de liberdade individual, igualdade em relação aos outros cidadãos e também direito à palavra nas reuniões populares. As reuniões populares aconteciam, então, pela eclésia e iam para o bulé. Lá elas eram revisadas e aí voltava para a eclésia para aprovação. Para aconselhar os cidadãos, a gente também tinha um senado. Para estimular a participação dos mais pobres, eles estavam fornecendo um valor de trabalho para quem ia, já que eles dependiam do dinheiro para sustentar a família. E assim como eles recebiam, eles poderiam participar das assembleias. Bom, e aí a gente encerra Atenas e Esparta e a gente vai para a modernidade, que foi um boom, né, de várias coisas no mundo, né? Então a gente teve fim do Estado monárquico absoluto, o surgimento dos primeiros estados nacionais e tudo mais. E foi aí que a gente começou a ver um pouco mais desse termo de cidadania, né, dos direitos individuais ou dos civis também. E aí entra John Locke, que fala sobre os nossos direitos naturais, que é tudo aquilo que é nosso, né, que a gente tem o direito. E ele fala para esses direitos serem conquistados e serem mantidos, a gente precisa criar um contrato social entre homens, Estado e governo para garantir a manutenção desses direitos. Sem o contrato social, os direitos estariam ameaçados e a gente voltaria para uma condição humana pré-política, ou seja, o estado de natureza, que é um estado ininterrupto de guerra de todos contra todos. E aí ele cita que em 1798 a gente teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era um manifesto revolucionário para acabar com o antigo regime. Marshall estabeleceu alguns direitos necessários para o cidadão, que era o civil, político e social. O civil era os direitos necessários à liberdade individual, político é o direito de questionar e propor direitos políticos, e o social é usufruir a riqueza coletiva, né? Isso deveria ser plena pelo conjunto, ou seja, de todo mundo. Depois ele fala um pouco do Cortina, que fala do exercício pleno da cidadania, em 6 fases. O político, jurídico, social, econômico, civil e intercultural. O político é essa comunidade política formada por nós, o jurídico é atuar sobre a política, o social é proteger e prever, o econômico é participar da gestão, civil, valores civis, intercultural, projeto ético e político. E aí ele encerra a unidade falando um pouco dos direitos das mulheres, né, que foram conquistados no decorrer de todos os anos e que a gente vai vendo muitas empresas contratando mulheres para cargos de gerência, o que é um grande avanço, né? E é mais ou menos isso. Essa ficou mais ou menos, porque no final eu fiquei muito cansada. Mas enfim, espero ter ajudado. Um beijo. Tchau.